Efésios capítulo 4, versículo 13. Coloca para versículo 12 primeiro. Vamos começar versículo 12. Não, 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, 5 ministérios, amém? Avance. Com o propósito. Então, qual é o propósito do 5 ministérios? Olha lá, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos pensar um pouquinho aqui agora e vamos raciocinar agora. Então, quer dizer que o meu propósito e um propósito de um pastor, de um evangelista, de que for, 5 ministérios, é edificar o corpo dos santos, aperfeiçoar vocês para a obra do ministério, para que vocês exerçam o ministério de Cristo nessa terra. Então, o que é verdadeiro ministério? Fala para mim o que é ministério. É revelar Jesus Cristo na terra. Qual é o meu verdadeiro ministério? É isso. Esse é o verdadeiro ministério. Eu quero que vocês parem e reflitam novamente o que eu vou falar e eleve o pensamento de vocês nessa direção. E porque eu estou seguindo essa direção, estou sendo muito mais abençoado do que você possa imaginar. Porque eu não me prendi, eu prego isso há anos. Eu não me prendo a mantos que eu carrego. Eu olhei para algo muito maior no reino. Porque um dia ele falou assim para mim: manto de apóstolo, manto de profeta é insuficiente para o avivamento. Eu falei: opa, então, peraí. Vou andar como se eu não andasse. Vou viver como se eu não vivesse. Vou ter como se eu não tivesse. Eu vou viver na dimensão do que eu vivo desde a minha adolescência, na comunhão e na rendição da presença. Dependência total. É dependência. Esse é o segredo do reino. Eu quero convocar. Bom, tomara que você não queira ser mais um súdito, escravo, seguidor de homem aqui. Tá? Tomara que você queira ser liberto disso. Espero a Deus que você acorde para o caráter de Cristo e toma vergonha em sua vida e viva o ministério de Cristo. Olha lá, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pronto. Depois que acontece isso agora, olha o que a Bíblia diz para você. Ó, avança agora. Isso aqui é a tua obrigação, não é minha. Nossa, aqui ó. Até que todos alcancemos a unidade de fé e o conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual é o propósito do 5 ministério? É equipar você para o ministério de Cristo. Ok? Agora, você desenvolveu sua fé, atingiu a fé madura. Pronto. Você conhece Jesus revelado em você. Pronto. Acabou. Vai, faz sua parte, meu querido. Comece a fazer sua parte, comece a ganhar alma. Comece a manifestar o reino na terra. Expulse os demônios, cure os enfermos. Pregue o evangelho em tua casa. Conquiste a tua família. Para de ser um pedinte aqui dentro da igreja. Como se você fosse um fraco, miserável. Temos que parar também de andar no orgulho da carne, achando que somos bons na carne, que a nossa inteligência, a nossa profissão, nosso dinheiro fosse alguma coisa. Deus não se encanta com nada disso. E nem mesmo o que Ele me deu, isso não tem valor para Ele. A não ser se eu estou rendido a Ele. Vocês estão me entendendo? Ele pode dar dons aos homens, pode dar riqueza aos homens, os homens usurpar dele, a glória é dele. Deus fala: tudo bem, você faz o que você quiser, mas um dia nós vamos acertar as contas com você. Você está entendendo onde eu quero levar a sua mentalidade? Aqui, sua mentalidade espiritual. Mas vocês têm que aprender a ser humilde. Se vocês não passar pelo teste da humildade, os dons corrompem você. O pouco que a dimensão do fogo tomar você, tu vai ficar orgulhoso. Vai achar que já estamos cheios de poder. Não, querido, eu já passei por isso. Eu mais novo, eu entrei em dimensão de glória tão extraordinária que eu achava que o avivamento ia cair em qualquer momento. Cada culto eu achava: vai cair hoje o avivamento. E sabe o que comprova isso? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Alguém que, meu Deus do céu, você não tem um do Rio de Janeiro aqui, não, que andou comigo desde lá do início, não. Ah, mas você pegou um bom tempo, né? Você pegou. Você pegou desde o início. Uns meses depois, você estava lá. Então, imagina eles no culto com a gente. 3 horas de oração para começar o culto 9, 10 horas da noite. Não, eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando para você. Era tão intenso. Era um grupo pequeno, que ficava horas chorando, gritando em cima do altar. Chegavam as pessoas da igreja, começavam a chegar pessoas para conhecer a igreja, ficava todo mundo assim. Elas não sabiam o que fazer. Esse homem não vai parar de orar. Não, mas estou falando sério, sabe por quê? É tanta glória. Hoje eu tenho quantas vezes mais. Só que estou maduro. Eu estava amadurecido. Aquela inocência ali, aquele ponto.
Olha que já tinha vivido muita coisa com Deus. Mas aquele ponto era o ponto que Deus precisava que eu ficasse daquele jeitinho. Porque a dimensão da glória tinha sido aberta para mim, então tinha sido vestido disso. Então eu estava experimentando algo tão forte, tão louco, tão novo, que eu falava, por que eu escrevi esses livros aqui? Eu só pegava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você conhece o Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro? Porque eu tinha entrado numa ascensão de revelação. O Espírito Santo te prepara para Cristo. Eu vou falar, você pegando. Eu conheci o Espírito Santo, ele me preparou para Jesus. Quando eu conheci o ministério do Espírito Santo, eu fui preparado pelo Espírito Santo para mim conhecer Jesus. Se você não conhecer o ministério do Espírito Santo, você se corrompe com o ministério dos anjos, você se corrompe com outras coisas maiores. Você tem que conhecer quem é o Espírito Santo. Todos temos a obrigação disso. Muitos profetas, muita gente conheceu os dons do Espírito, o poder. É violento, é tremendo. Mas sem ele é vazio. E o que comprova isso também que eu estou te falando é porque eu passei uma fase da minha vida, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, profetizando. E eu profetizava. Rapaz, tu pensa num jovem louco, só de você olhar para mim, você fala, esse jovem é muito esquisito. Eu era esquisito. Porque eu era louco. Louco. Quando levantar para trocar profecia, era 10 profecias no profundo e 10 mesmo contada. Mano, Deus manda dizer assim para você. Então eu vivia só na dimensão do profético. Eu explorei o dom profético. Depois comecei a expulsar os demônios, comecei a ter uma unção, Deus me levava em espírito no inferno, no céu. Eu comecei a ter experiências malucas, extraordinárias. Meus 17 para 18 anos foi um momento na minha vida muito doido de ser levado ao céu, no espírito, ver tantas coisas. Comecei a guerra com os demônios. Meu querido, eu fiquei uma vida louca. Muito jovem, mas era muito poderoso, estava sobre mim. Ao ponto que o meu pastor tinha que me consagrar, às vezes de 6 meses, às vezes de um ano para o outro. Obreiro, dentro da igreja, foi para diácono, para missionário, depois filho. Não sei o que ser pastor. Não dava mais para me segurar. Porque o dom de Cristo sobre mim estava muito forte. É isso que eu quero ver em você. É o dom de Cristo operando em você. É o que importa, cara. É isso que nós necessitamos. É da natureza revelada dele em nós. Então, até que todos alcancemos. Então, beleza, até aqui. E depois que até aqui alcancemos. E agora? O que nós fazemos? A igreja está pronta. Está pronta para a glória dos últimos dias. Está pronta para operar no que tem que ser operado. Porque eu quero falar para você, o que Deus vai falar para mim, esses últimos dias é o dia do derramar do Espírito. Empreenda isso aqui que eu vou ensinar para você. Tá? Isso é bíblico. Derramar do Espírito. Toda vez que o Espírito está se derramando sobre um local, sobre pessoas, o que ressalta ali não é se você é profeta, se você é apóstolo, se você é alguma coisa. Ele é a pura natureza da glória. Se Deus quer te usar como profeta para profetizar, tu profetiza, ponto final. Se Deus quer te usar como evangelista para expulsar demônio, tá com Felipe, ganhar a tua cidade, ganhar a tua bairro, Ele te usa. Ele te usa em tudo. Todos os dons operam em você. Tudo opera em você. Então, quando eu estou debaixo de dimensão da glória, todos os dons, toda a loucura que o céu quer fazer, eis-me aqui, Pai. Por isso que todo evento é diferente. Eu vivo novos milagres, novos sinais, novo derramar, novas revelações. Por quê? Porque eu não me prendo ao que eu acho que eu tenho. Mas anos que eu fui provado nesse caráter espiritual que eu estou falando aqui agora para você, que não é fácil ser forjado, ser modulado nisso, ok? Depois que eu estava firme e preparado, aí sim, Deus me colocou. Falou, agora eu vou te revelar os reinos. Agora você pode ver a criação como você nunca viu na sua vida. Aí pronto, eu entrei nisso. Entrei para a dimensão das nações, aí eu comecei a entender a criação. Aí Deus começou a me revelar coisas, segredos muito profundos, que eu estou transmitindo esses dias para vocês. Quem veio na conferência aqui? Foi maravilhoso, não foi? Quem pegou ali, foi maravilhoso. Então, como é que isso vem? Como é que isso acontece? É porque eu não fico onde eu acho que eu sei. Se eu pegar para ensinar alguma coisa para você, aqui tem 900 notas só de revelação gravadas, escritas para vocês. E a gente não vai ter tempo para ensinar para vocês. Mas não é a informação, é o que o Espírito precisa encaixar agora, tem que ser feito agora. Nós estamos num tempo de urgência, eu não posso perder um minuto com vocês aqui dentro. Eu não estou aqui para impactar somente com a informação, que a gente pode ficar nesse joguinho de mexer com a mente das pessoas. Pô. Pelo amor de Deus, querido. O pessoal está misturando neurociência com cristianismo. Misturando coisas, conhecimento caído, para ver se mexe com as pessoas. Olha que grande conhecimento, pelo amor de Deus. Pô. O conhecimento verdadeiro é a revelação de Deus para você, é a sua comunhão, é a sua ascensão de comunhão.
Quando eu sei que o conhecimento é verdadeiro, porque ele tem que impactar a sua comunhão, tem que elevar a sua rendição, tem que tirar da onde você está aqui agora no espírito e te colocar um lugar ainda mais alto. Ah, mas eu acabei de receber outro. Meu filho, continua. Meu filho, eu recebi uma nova função que na mesma semana eu já recebia. Deus já estava falando comigo de outro nível, outro jeito já. Meu filho, isso aqui já foi na segunda, você já está na sexta, já estou fazendo diferente na tua vida. É outra revelação. Mas você tem que estar disponível, você tem que aprender como é que isso acontece. Ok? Me desculpe, mas você vai ter que acompanhar meu pensamento. Você vai ter que me acompanhar. Você vai ter que correr na tua mente para poder me entender agora. Você precisa disso. Você precisa, que eu estou ajudando vocês, eu estou te ajudando. Eu estou falando para vocês que não é necessário você ficar agora dependendo de consagração e esperar que Deus fosse fazer alguma coisa através disso na tua vida. Você tem que manifestar. Quando os diáconos da igreja primitiva foram escolhidos para a função eclesiástica deles, escute o que eu vou falar para vocês. Quem foi que Pedro escolheu? Escolheu homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens justos, homens íntegros. Chamaram os 7 diáconos da igreja primitiva. Estevão, primeiro mártir. Filipe, o homem que abalou Samaria, dos milagres da libertação, o homem que foi transladado de um lugar para o outro. O que é isso? Eles eram homens tomados pelo Espírito para o ministério. O problema é que eles querem colocar pessoas que não é tomada pelo Espírito para o ministério. Queremos ficar dando oportunidade demais para a carne. Achamos que elas vão crescer, mas elas se tropeçam. Alguns momentos da minha vida, a pior coisa que eu fiz foi consagrar certas pessoas na minha vida. A pior coisa que eu fiz na vida daquela pessoa. Que eu tive que falar, você não merece isso, você não é para estar aí, você tem que voltar para trás. Você não honrou. Sai disso, então você vai te destruir a tua vida. Eu sou bem direto para falar mesmo. Às vezes a pior coisa que acontece na vida de uma pessoa, quando o óleo vem na cabeça dela, alguém consagra essa pessoa. E principalmente aquilo que ela não é chamada para fazer. Aí a coisa fica mais estreita. Então isso traz um efeito reverso. Agora eu quero que você pega. Se você fosse dar um tema para o que eu acabei de falar aqui agora, qual seria o tema do que eu acabei de falar aqui? Vamos fechar que eu fechei uma pregação para você aqui agora. Qual o tema da pregação que eu falei agora? Mistério de Cristo. Opa, bonito, bonito. Qual o tema que você daria para a pregação? Tá com vergonha? Não tem problema, não. Vou destravar você. Qual o tema da pregação agora? A oportunidade dos últimos dias. Oi? A oportunidade dos últimos dias. A oportunidade dos últimos dias. Ok, se extraiu um entendimento de uma... Qual seria o tema da pregação? O verdadeiro rendimento. O verdadeiro rendição, né? Você está falando de rendimento. Tá, ok. Tem um tempo para pregação? Escreveu o quê? Oh, já não trouxe tudo já? Qual seria o tema dessa pregação que você está me ouvindo aqui agora? É hora de viver o reino. Pronto. Sabe o que significa isso aqui? Entendimento. É isso aí. Pegaram. Pronto. Acabou. Se ele deu um tema, porque eu acabei de falar aqui agora, em 10, 15 minutos aqui, pronto. Entendeu. Captou. Pegou o pensamento. Agora, eu não estou entendendo. Você não pegou, você não entendeu. O modelo deu um tema agora, para o que eu estou falando para você, deu um tema no seu coração aqui agora, sua mente agora. Qual o seu tema agora, para isso que eu estou falando aqui agora? Qual é o seu tema, pastor Gary? O propósito do reino. O verdadeiro propósito do reino, o propósito do reino. Ok, tudo isso é válido. Muito bom, porque de alguma forma vocês já estão entendendo. Já se abriu. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Apóstolo, por que você está falando assim? Porque eu estou tomado. Tomado. Tem coisas que vocês precisavam entender sobre a sua relação sexual com a tua mulher que você não entende até hoje. Tem coisas que eu tenho que ensinar a vocês que vocês não sabem. Existe algo que está além da carne, do desejo da carne. Que é só no espírito para espírito que isso acontece. Vocês não sabem porque ensinaram carne para vocês. Deram só carne, não deram alimento do espírito. O pão dos anjos. Como Israel comeu o pão dos anjos no deserto, acho que é Salmo 78. Depois dá uma olhadinha para mim, Salmo 78. Comeram o pão dos anjos. Pão dos anjos. Os anjos têm pão no céu, eles comem. Comem, eles bebem e comem. Essa noite o anjo me deu de beber um pouco do vinho do céu. Do sangue do cordeiro. Bebe um pouco que você precisa. Então eu quero falar para você, vou repetir de novo. Vocês querem que esse é um influencer digital? De gospel? Quer vender o dom de vocês para o YouTube? Sabe o que está acontecendo? Estão vendendo.
Tem jovens brilhantes atrás da telinha e ficaram presos. E o mundo está indo para o inferno. Falam. Dá vontade de falar, cala sua boca. Você só está estragando as pessoas com esse conhecimento. Tem que ter vida prática. Os jovens estão presos no sistema. O sistema da Babilônia está usurpando da pessoa o tempo dela. Fazendo eles olhar para o dinheiro, fazendo eles olhar para a curtida, fazendo eles olhar para o ranking deles. Eu passei anos da minha vida com o entendimento que eu tinha. Eu com 15 anos, eu cheguei a ter mais dinheiro do que meu pai, do que minha mãe. Eu tinha mais dinheiro que meus pais, eu trazia dinheiro para dentro de casa. Com 15 anos, comprei uma moto à vista, uma bis. Com 15 anos, era um dos jovens mais conhecidos em toda a minha região com informática. Meu pai teve que ceder toda a casa debaixo dele, numa favela. Eu ganhava embaixo de R$365 por noite. O conhecimento que eu recebi de informática não era normal. E depois de anos, uma profeta veio até mim e falou coisas que ninguém sabia da minha vida. Ele falou, entre seus 14 e 15 anos, eu, Senhor, te dei o dom dessa profissão para te proteger naquele lugar. Eu recebi um dom. Eu recebi um dom que eu tive que tirar a minha Oi Velox na época. E não era fácil ter linha telefônica, a verdade não é. Mas eu tinha minha própria linha telefônica no meu nome. Eu tinha Velox no meu nome. Eu distribuía internet na favela. Eu fazia tudo, eu era louco. Eu era um jovem cheio da misericórdia. Era um dom que eu tinha. E aquilo que me fez eu crescer. Houve um mistério na minha vida que me fez crescer. Eu tinha o dom de informática, programava, fazia todo tipo de site. Eu não precisava de WordPress, que era programação, tá? Eu com 12 anos ficava aprendendo programação com um programador, que era meu vizinho. Eu não tinha computador, mas eu ficava olhando fazer, ele me ensinava a programar. Eu era um jovem curioso. A curiosidade que te traz elevação. Você tem que ser curioso. Quando tu é curioso, tu desenrola um negócio, tu aprende. Os cientistas são curiosos, por isso que eles conseguiram descobrir o átomo, a molécula, fazer isso. Ok? Você tem que ser curioso com Deus. Para entrar na dimensão dos mistérios, você tem que lutar na oração. Você tem que querer, você tem que desejar, aí se desenrola o mistério na sua vida. E por que eu estou te falando isso? Porque eu estou te falando, porque eu aprendi a editar, aprendi vídeo, eu aprendi tudo. Aprendi tudo. Aí eu fui cheio do Espírito. Aí eu queria usar aquilo para mim. Deus falou, você não vai usar. Você não vai fazer nada. Larguei profissão, larguei todo conhecimento, deixei tudo gelado. E fui me aplicar uma vida de oração, uma vida com a palavra de Deus. Eu me apliquei totalmente a isso. Isso me levou. Eu não estou mandando você largar o teu emprego. Estou falando para você se dedicar mais do Espírito. E quando o Espírito estiver mais forte que a sua carne, Deus vai poder te ordenar coisas grandiosas na sua vida. Enquanto a sua estatura de espírito não pode ouvir Deus falar coisas tremendas, coisas maiores com você, e te falar para você direções para você tomar na tua vida, você ainda não está preparado. Quando a sua estatura de espírito está preparada, agora é hora de mudança. Agora é hora de falar assim, ó, eu não quero mais ser trabalhando para os outros, agora eu vou te dar um grande negócio na tua vida. Agora é hora de eu fazer isso na tua vida, porque tu sabe me ouvir, tu tem estatura de espírito, tu sabe me obedecer e seguir minha direção. Depois de anos que eu aprendi a obedecer, suportar, ele começou a me dar. Ele começou a me dar. Ele começou a me entregar. Eu lembro uma vez de uma experiência que eu falava assim, eu vi tanta gente fazendo tanto besteirão na internet. Falei, por que tu não me deixa eu crescer aqui? Para trazer a sua palavra. Tu já falou para mim que os maduros têm que reinar, têm que fazer, têm que entrar. O Senhor falou, no meu tempo eu vou fazer. Aí um dia que eu fui pensar em fazer alguma estratégia de crescimento, usar o dom que eu tinha, eu fui visitado por um anjo. Um fogo caiu sobre mim, que eu gritava no chão, falou assim. Aí ele me levou para o meu futuro. E me levou a um lugar alto e falou assim, ó, está tudo determinado, me mostrou todas as minhas redes, todos os números, tudo como seria. Você não precisa disso. Mas isso vai precisar de você. Eu não preciso do sistema. Eu não preciso da internet. Mas os que estão lá vão precisar de mim. É isso que você tem que entender. Você não precisa disso. Mas é isso que precisa de você. Mas se primeiro você não se encontrar com Deus, todas as outras coisas você se torna refém delas. Você tem que entrar no seu chamado, entrar no seu desígnio, entrar é possuir o reino que Deus tem para você. Aí sim, todas as coisas da vida vão se encurvar a você. Porque quem entra no reino dos domínios, todas as coisas se sujeitam a vocês. Você tem que entrar no reino do domínio, você tem que ter domínio espiritual. E quando você entra no reino do domínio, você começa, aí sim você começa a ordenar, expulsar demônios. Aí sim você começa a trazer o poder criativo para modelar qualquer área da sua vida.
Mas você precisa ter uma ascensão de espírito. Irmão, me desculpe, olha o que eu vou falar para você. Eu vou pregar várias vezes, você vai me ver pregando na dimensão apostólica, na dimensão pastoral, você vai trazer mensagens lindas para você. Quem já ouviu a mensagem da pureza, por exemplo? Pureza, eu preguei da pureza. Vai te levar, glória a Deus. Muita gente já tocado isso aqui. Várias mensagens, vou falar profundamente com a sua alma. Para tocar na sua alma, tocar no seu comportamento, no caráter. Vamos falar de coisas maravilhosas, vamos falar de família. Podemos falar de tudo isso aqui. Tudo que talvez você ouviu um dia, ou de uma forma diferente. Tudo que um livro, talvez um livro, ele pode te dar para você. Os livros têm isso para você. Os livros têm lá todos conselhos de um casamento feliz. Mas me diga, aonde estamos chegando? Eu vou falar sério de novo, vou falar de novo com vocês. Tudo isso a igreja tem. Mas aonde ela chegou? E se você for ver a realidade dos testemunhos? Não andou. Maquia. Educa um pouco. Mas a guerra continua. Porque não fomos ensinados a vencer a verdadeira batalha. Eu nunca tive um conselho de casamento. Eu nunca tive uma pessoa que sentasse e me desse um conselho de casamento para mim. Nunca. Nunca na minha vida. Ninguém que me ensinasse o que era permitido, o que não era permitido na relação sexual. Mas eu aprendi com o Espírito Santo. Deus me ensinou. A palavra dele me ensinou. Ele me ensinou. Passei um inferno, passamos luta, sofrimento, que é normal, todo mundo vai passar, você é imaturo. Você precisa vencer, carne. Mas vencemos num lugar onde só esse lugar você pode vencer. É na comunhão e na rendição da presença do Espírito Santo. Se submeta ao governo dele. Lute para estar ali. Não é fácil para ninguém aqui dentro. Quero falar desde o mais velho e o mais novo. Está aqui. Todos vocês podem ter uma ascensão na vida de vocês extraordinária. Eu estou vendo pessoas de várias idades ter experiências extraordinárias que nunca tiveram na vida aqui dentro. Nos eventos, nas nossas redes. Eu estou vendo. E outra, se você não sabe, o meu público é tudo maduro. As pessoas que mais me acompanham é de 32 anos para cima. Meu público amplo é de 40 anos a 60 anos, meu filho, é o maior. As pessoas que mais me ouvem na internet. Se você for observar, eu tenho famílias, eu tenho pessoas maduras, tem doutores aqui dentro com meus membros. Pessoas cheias do Espírito que tiveram um encontro sobrenatural aqui dentro. E elas estão num processo de ascensão na vida delas. Se você perguntar para esse testemunho, quantas coisas já venceu? Muitas. Muitas já mudaram. E muitas ainda estão sendo derrubadas porque são fortalezas das gerações, fortalezas da mente caída ainda. Nós estamos nos livrando do nosso antigo sistema e Deus está estabelecendo para vocês a nova ordem sobre a vida de vocês, a ordem celestial. E se nós tivermos fundamento suficiente, maturidade, experiência verdadeira, a santidade, a glória, esses mantos, vocês podem ser levados. Desculpe, eu estou tomado pelo Espírito, eu preciso falar com você aqui, isso aqui hoje. Eu preciso falar com pessoas aqui dentro hoje. A complexidade da natureza humana, a profundidade dela é incrível. O domínio da alma é profundo. A alma é um reino, tá? Ela está conectada com todo o cosmo, céus. Tudo. A dimensão do Espírito, você está conectado com a eternidade, com o Altíssimo, querido. A dimensão do corpo, você está ligado às coisas terrenas, física, tangível, palpáveis, sentidos, prazeres, corpo. O corpo tem sua vida, a alma tem sua vida e o Espírito tem sua vida. Você tem que manter a vida do corpo, a vida da alma e a vida do Espírito. As três têm que estar em uma só. Você tem que elevar o seu corpo a uma vida, a sua alma a uma vida, o seu espírito a única vida, que é Jesus Cristo. E governar ela pelo Espírito. A vida do corpo pelo Espírito, a vida da alma pelo Espírito, a vida do Espírito pelo próprio Espírito. Eu posso falar um pouco mais com vocês? Eu posso entrar ou não posso? Vocês estão me entendendo aqui? Está aqui? Ó, já estamos em outra pregação. Já reparou que já? Eu estou pegando outro engajamento. Estou indo. Eu estou indo pelo Espírito, eu preciso continuar pelo Espírito com vocês. Nós precisamos provocar em você uma mudança radical.
Eu estava falando para você, nós temos de tudo hoje no Evangelho. Você tem livro para tudo, você tem livro para aconselhamento. Vocês são inteligentes, vocês podem ler. Mas o conhecimento está enfadando os crentes. A linguagem do reino, ela se atualiza de acordo com a unção que se move em você. Você precisa da unção que te ensina todas as coisas. Livro de João, capítulo 2, versículo 27. Coloca aqui na tela. 1 João 2, 27. 1 João. Por conta vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira. Não é construída sobre mentira. E vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Repita comigo, a unção que está sobre mim me ensina tudo o que eu preciso saber. Ok. A unção que me ensinou, que eu sei que eu estou te transferindo. Pela unção. Eu estou falando pela unção. Não estou. Não, eu sei. É muito bom isso aqui, é muito bom. É maravilhoso. No pensamento natural, eu estava descendo aqui assim, poxa, eu peguei o iPad, coloquei aqui. Deixa aqui. Mas de repente, dos 7 espíritos deles em vocês. Esta é a unção que nos ensina todas as coisas. E pela experiência que eu tenho de visual e espiritual, e a minha experiência e o meu resultado, eu posso te ensinar as coisas práticas do Espírito. E eu vou te falar sobre os 7 Espíritos de Deus agora, um momentinho. Amém? Essa é a unção que nos ensina todas as coisas. Um dia de manhã, eu sou acordado pelo Espírito, eu ouço essa palavra assim. O Espírito de inteligência vai te tomar. Pronto. Eu só ouvi isso. Às 6 horas da manhã. Eu fiquei de 6 horas da manhã a 1 hora da manhã interrupto na minha mente. Vendo tudo que o ministério precisava. Escrevendo, modelando, fazendo tudo. Reunião sobre reunião. Só naquele dia eu esqueci quantas pessoas eu fiz reunião e de direcionamentos. O trabalho de um dia rendeu mais do que meses e meses e meses que estavam travadas as coisas. Esse é o espírito de inteligência. É o espírito criativo. É o espírito de inteligência. Deus te dá um espírito de inteligência. A unção governa ali. Sobre o espírito que está sobre você. A unção não governa independente. A unção governa sobre o espírito que está em você. O espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e o espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Segurei. Então Paulo ele orou para que Deus desse o espírito de sabedoria e o espírito de revelação no pleno conhecimento, ou seja, naquilo que Deus é. Era isso que Paulo estava preocupado. Paulo foi o homem que quebrou, ele descortinou a revelação, quebrou o sistema religioso. Aquele homem impôs uma derrota violenta contra o conhecimento caído dos gregos romanos, contra o conhecimento dos judeus. Ele falou, eu considerei esterco todo o saber rabínico que ele tinha. Um dos maiores rabinos que existia naquela época, ele falou assim, eu considerei esterco nada, para que eu pudesse ganhar o conhecimento de Cristo. A minha preocupação com vocês aqui agora é essa. O conhecimento de Cristo em você. Estou preocupado com o seu sucesso financeiro agora, não estou preocupado com nada disso. Deus não se preocupou com nada disso no início da minha vida, meu querido. Eu só sei de uma coisa, Deus, o Senhor sustenta quando a gente está nele, buscando Ele, vivendo para Ele. Ele nos sustenta em cada época da nossa vida, cada jornada, cada passo da jornada. Você vai ter o suficiente para cada passo da sua vida. Não vai te faltar. Ainda que seja um pouquinho, querido. Antes de Deus dar abundância, entregar a terra prometida, Ele sustentou Israel no maná. Mas não deixou faltar. Era uma porção para cada dia. Mas poucos conseguem suportar esse estágio. Porque Satanás ele te tenta na carne, na tua fraqueza. Faz a gente gritar diante da nossa necessidade, dos nossos filhos, da nossa vida, dói. Mas eu vi a vida do meu pai e da minha mãe. Uma vida de fé. Não de ganância.
Uma vida de oração, que eu orava para Deus trazer, Deus fazia. Eu aprendi com a fé da minha mãe, eu aprendi com a fé do meu pai. Desde criança eu vi as necessidades. Eu sei o que é comer, minha mãe pedir um tomate para a vizinha para dar de comer para os filhos. O que é anos comer só farinha, água e sal. Eu sei o que é isso. Aí chamava bate em top, meu filho, comeu, entupiu. Farinha, água e sal. Não podia nem chamar de tutu, porque não tinha mais gosto de tutu, não tinha mais nada. Aquilo entupia, gente. Eu sei que muitos já passou por isso aqui, amém? Você sobreviveu, você está aqui hoje, glória a Deus por isso. Você venceu pela fé. Mas, você está me entendendo o que eu estou falando? O mundo está na corrida pelo ouro, mas eu estou na corrida pela glória. E eu sei que daqui a pouco, se estiver tomado, governado pelo fogo, é glória que Deus tem para a tua vida, o resto é fácil. Os anjos vêm te dar, varão. Os anjos te servem. Eles não. Tudo. Uma vez que você não pertence mais a você, o resto muda tudo. Você não está mais no mundo para si mesmo. Vocês têm que encontrar um lugar de intimidade com Deus nessa revelação. Eu não estou mais no mundo para mim mesmo. E anota aí, eu preciso encontrar um lugar e uma revelação em Deus sobre isso na minha vida. O quanto eu já sou consciente dessa verdade. É isso aí. Antes de Deus falar para me largar tudo, eu estava em um processo. E depois que eu passei o processo, eu lembro do meu último estágio. Eu tinha apenas 22 anos. Meu último estágio foi quando Deus ele me colocou na oração em línguas. E me ensinou o segredo da oração em línguas. Eu orava muito em línguas, desde jovem, desde 18 anos de idade. Eu entendi ela mesmo não sabendo o fundamento, mas eu sabia que aquelas línguas tinham que ser faladas. Então, eu fazia campanha de 40 dias no monte, orava 2 horas, depois só de 2 horas orando em línguas no monte, eu ia para casa. Eu era assim. Então, eu era um jovem, muito jovenzinho, né, 18 anos, muito determinado. Deus me tomou. Mas não quer dizer que Deus estava comigo que foi fácil. Não, foi inferno. Foi inferno. Apóstolo, se você pudesse voltar hoje na vida, você voltaria? Cara, se eu tivesse mais velho, eu voltaria. Agora não. Se eu tivesse com 50, 70, eu voltaria, com certeza eu voltaria tudo. Porque é a juventude. Eu ainda estou jovem. Antes o cara me matou e falou, voltaria. Não, voltaria nada, agora nada. Eu falei, lutei tanto para chegar aqui. Mas se eu ficasse mais velho, aí eu voltaria. Mas eu primeiro tinha que fazer um trato com ele. Eu volto se você me dá 10% que eu estou aqui agora. Aí sim. Mas foi o que eu tinha me trouxe até aqui. Eu quero dizer para você que a nossa maior preocupação hoje, eu sei a verdade que eu vou te falar para você. Eu sei essa verdade, eu vou te falar a verdade. Eu sei onde o reino de Deus está, a semente, a Bíblia diz que ela é tão poderosa, é como uma medida de fermento na farinha, na massa, ela levenda a matar. Uma pequena semente, né, de mostarda, quando cai na terra, se torna uma das maiores hortaliças, que as aves do céu podem se alinhar nela. De tão poderosa que é a fé e o reino, a revelação. Então eu sei, quanto mais sólido estiver a sua fé e o fundamento em vocês, é o que Deus precisa pegar em vocês para fazer o que Ele tem que fazer na vida de vocês.